Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências e hoje a gente vai falar sobre ovos. Sim, é uma continuação do nosso tema de reprodução e a gente vai conhecer aí três termos, que são esses que estão aí no slide, que é ovíparo, vivíparo e ovovivíparo. Você vê que eles são parecidos, né? Então a gente vai entender as especificações de cada um deles. Vamos lá comigo? Antes da gente falar sobre isso, vamos relembrar os conceitos de fecundação interna e externa, tá? A fecundação interna é qualquer tipo de reprodução em que os gametas, o gameta feminino e o gameta masculino, se encontram dentro do corpo de um animal. Então, essa fecundação acontece dentro de um corpo, certo? Seja de uma fêmea ou de um animal hermafrodita, como a minhoca, tá? Então, aqui no GIF, a gente vê um exemplo de fecundação interna, que é do espermatozoide do óvulo humano. Tudo isso aqui acontece dentro do útero do sistema reprodutor feminino, né? Então, é uma fecundação interna. Ela tem maior chance de sucesso porque os gametas masculinos são jogados diretamente no lugar onde estão os gametas femininos. Então, meio que não tem para onde fugir, né? Então, a chance de sucesso é muito alta. E o embrião, né, o zigoto, que é o conjunto do gameta masculino com o gameta feminino, ele fica protegido dentro do corpo desse animal, seja a fêmea, seja o animal hermafrodita. O próximo tipo de fecundação é a fecundação externa, que é exatamente o contrário da interna. Então, é um processo que acontece totalmente do lado de fora. É um processo externo, como o nome já diz. Então, a gente tem o lançamento dos gametas, tanto masculino quanto femininos, no ambiente externo, geralmente na água, né? E aí, enfim, acontece. Eu tô rindo porque esse GIF é muito engraçado. Acontece a união dos gametas sem a interferência do macho e da fêmea, tá? O que que tá acontecendo aqui nesse GIF? Não é o que parece. O macho, ele tá soltando os gametas femininos e a fêmea precisa passar ao lado, enfim, estar ali naquele momento para soltar os gametas dela também e eles se unirem, né? E é uma situação um pouco estranha, mas é típica de peixes e anfíbios, né? Então, entre os peixes, o macho lança os gametas na água e a fêmea passa para recolher e unir com os gametas dela. E tudo isso acontece do lado de fora do corpo. E isso é característico da fecundação externa. Nossa, ainda bem que a gente saiu daquele slide. Eu e os GIFs desagradáveis. Então, aqui no mapinha, a gente tem a fecundação interna e a fecundação externa. E elas são divididas em algumas categorias. Então, na fecundação interna, pode acontecer de você encontrar animais vivíparos e animais ovovivíparos. Calma, a gente já vai entender o que é cada um deles. E na fecundação externa, você encontra animais ovulíparos. E aí a gente tem um outro nome aqui, que é o nome ovíparo. Então, o ovíparo ele pode acontecer tanto na fecundação interna quanto na fecundação externa, certo? O ovulíparo é sempre externa, o vivíparo e o ovovivíparo é sempre interna. Deu para entender? Bora lá. Os vivíparos somos nós, humanos, enfim, outros animais, outros exemplos de animais. E nesse caso, o embrião ele se desenvolve completamente dentro da mãe. Ele se alimenta e ele recebe oxigênio diretamente do sangue materno. Então, nós, enquanto bebezinhos, estamos dentro da mãe, dentro de uma bolsa, né, que é chamada de saco amniótico ou bolsa amniótica. O bebê fica lá dentro, conectado à mãe pelo cordão umbilical, e ele recebe através do sangue da mãe tudo que ele precisa para se desenvolver, todos os nutrientes que ele precisa para se desenvolver. Então, não existe a formação de um ovo aqui, tá? Já os seres ovovivíparos,
acontece a formação de um ovo, porém esse ovo ele não é colocado para fora num primeiro momento, ele permanece dentro do corpo da mãe até o fim do seu desenvolvimento embrionário, ou seja, até ele estar maduro o suficiente, ele eclode, esse ovo eclode dentro da mãe ainda, ou seja, ele abre dentro da mãe e os filhotes são liberados já formados. Então é como se fosse um parto, porém dentro de um ovo e acontecendo dentro do corpo materno, tá? E aí, nessa situação, o embrião é nutrido por esse ovo. Aqui no GIF a gente tem um exemplo de ovo de tubarão, e aqui ele foi liberado pela mãe, porém sem estar completo seu desenvolvimento embrionário, por isso que ele ainda está aqui dentro, né? E tem um formato muito peculiar, esse ovo aqui. Já os ovíparos, como o GIF já revelou pra gente, são animais de fecundação interna ou externa, cujas fêmeas liberam ovos dos seus corpos. Então, assim, acontece a formação do embrião dentro do ovo e logo esse ovo é mandado para fora e ele se desenvolve totalmente do lado de fora, né, no meio externo. E tudo que ele precisa para se alimentar tá dentro desse ovo, né? Toda a reserva nutritiva tá no ovo e ele se desenvolve ali independente da mãe. No caso das galinhas, especificamente, você precisa de uma certa temperatura, por isso que elas ficam chocando os ovos, né? Mas tem animais que jogam os ovos lá, Deus dará, e os ovos se desenvolvem, tá? E aí, na maioria dos casos, a gente tem uma casca rígida para poder proteger esse embrião de alguma forma, já que ele já está fora do corpo da mãe. Outro conceito que a gente precisa aprender, que é o último conceito do dia, é o de desenvolvimento direto e desenvolvimento indireto, direto e indireto. O desenvolvimento direto, como o nome já diz, ele ocorre quando não tem mudança entre a fase jovem e a fase adulta do animal, né? A diferença é só de tamanho. Então, nós somos um exemplo claro de desenvolvimento direto. Nós nascemos com a mesma cara, o mesmo formato, basicamente, que a gente morre, certo? Então temos 2 braços, 2 pernas, se você tem 2 braços e 2 pernas, né? Mas enfim, esse formato humano padrão. Já os animais de desenvolvimento indireto passam por um processo de metamorfose. Então, no nascimento, eles têm um formato e na vida adulta é um formato completamente diferente. Um exemplo clássico é a borboleta, que antes era uma larva, né? Os anfíbios, os sapos, que, enfim, antes eram girinos, que são completamente diferentes de um sapo adulto, né? Então, esse é um tipo de desenvolvimento indireto. E aí a gente chegou ao final da aula e você vai me falar, professora, você não falou o que é ovulíparo e você colocou o ovulíparo lá naquele mapa mental. Por que eu não quis focar em ovulíparos com vocês? Aquele GIF dos 2 peixes lá meio que se atracando, na verdade é um exemplo de ovulíparo, né? Então é quando as fêmeas e os machos lançam aí um monte de gameta na água e acontece a fecundação nesse ambiente externo. Por que eu não coloquei o ovulíparo no slide? Porque eu falei em a nível de curiosidade, a gente não precisa focar nesse tipo de reprodução no momento, tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários, sem medo, tranquilos. E até a próxima aula. Um abraço e Feliz Páscoa!